Meus irmãos, que alegria poder retornar, como disse, estarmos aqui novamente para adorarmos ao Senhor e especialmente podermos celebrar a ceia do Senhor, podermos nos unir para lembrar o que o nosso Deus tem feito por nós. Nós vamos começar agora uma série de mensagens, de estudos, falando sobre respostas que podemos dar ao nosso tempo. Se você se lembrar, um pouco antes de eu sair de férias, a gente estava falando sobre a vida da igreja, sobre a tarefa, a missão proclamadora que a igreja tem. E eu quero lembrar que numa das mensagens a gente falava sobre Jesus mandando os discípulos saírem de 2 em 2, depois os 12 primeiro, depois os 72, indo em missão pregar o evangelho. E nós aprendemos uma lição que você tem que guardar no seu coração. Todo discípulo deve estar compromissado em semear, certo? E todo discípulo deve ter a expectativa de colher, de perceber pessoas respondendo ao apelo, ao convite dessa mensagem que os discípulos saem pelo mundo pregando. Vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, preguem o reino de Deus. Essa é a mensagem que nós saímos pregando pelo mundo. O nosso mundo, esse momento que nós vivemos, existem algumas características muito especiais de pessoas que têm um problema e ao qual o evangelho é uma resposta. Eu quero pensar hoje à noite sobre a angústia que envolve algumas pessoas. Nós vamos falar sobre outros temas até o final de novembro, mas eu quero começar com a angústia, porque existem pessoas vivendo no mundo que têm uma angústia no seu coração, na sua vida, na sua mente, cuja resposta para esta angústia é o evangelho que nós podemos pregar a eles. E essas pessoas estão assim andando conosco, ao nosso lado. Você vai se lembrar que essa semana foi uma semana de comemoração. Você está lembrado disso? Não foi de Halloween, tá? Essa semana foi dia de comemorar a Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu em 1517. Isso já tem quase 510 anos. Estamos indo para 508 anos da Reforma Protestante. E eu quero começar essa série de mensagens pensando a partir desta comemoração desta semana. No dia 31, na sexta-feira, foi o dia da Reforma. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, e esse é um texto bastante conhecido de todos nós, o encontro que Jesus teve com Nicodemos. A partir do verso 21, nós vamos ler a partir do verso 1, ler até o 21. Diz assim, João 1, 3, de 1 a 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. É necessário, que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? A Reforma Protestante aconteceu em 1517 e a personagem mais importante daquele período foi Lutero, um monge que estava profundamente enraizado, envolvido com as coisas da Igreja Católica daquele tempo. Mas o que eu queria destacar aqui, você depois pode ler toda essa história do que acontece ali, era a angústia que envolvia Lutero. Lutero era uma pessoa que estava, como eu disse, ele era um monge, ele era um doutor em Bíblia, um doutor em teologia, tinha autorização para pregar em nome da igreja e preparou diversos sermões de estudos sobre os Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus entre 1515 e 1517, quando finalmente ele deflagrou, ele fixou na porta da abadia de Wittenberg 95 teses questionando a sua igreja. Lutero pode ser descrito naquele momento como um monge que era atormentado por profunda angústia espiritual e um medo avassalador do juízo divino e da morte. Apesar dele ter a sua religião, dele ter conhecimento profundo bíblico, ele era alguém que estava atormentado, apesar da sua estrutura religiosa, a sua estrutura espiritual. Ele tinha medo da condenação, ele era um monge agostiniano e extremamente fervoroso nas suas orações, nas suas meditações, mas atormentado. Ele era tão fervoroso porque exatamente ele tinha tanta insegurança que ele precisava orar muito. Ele orava muito pedindo a Deus que trouxesse paz. Ele, todas as vezes que fazia as confissões, ele não se sentia tranquilo de que Deus tivesse aceitado o seu pedido de perdão. E ele vivia constantemente atormentado por esse medo dessa condenação. Ele também era, por ser um estudioso da Bíblia, vivia incomodado com as penitências, as suas confissões rigorosas, as vigílias todas. Ele não conseguia, apesar de tudo isso, sentir o perdão divino. Percebia que estas coisas não lhe traziam a paz. Ele estava insatisfeito com as práticas da igreja daquele período, que eram as famosas indulgências, que era as indulgências, elas não perdoavam o pecado, nem tiravam a culpa do pecado. Isso era feito através da confissão, mas a indulgência ela não tirava, nem perdoava o pecado, nem tirava a culpa do pecado. O que fazia a indulgência? As consequências do pecado para este tempo eram, pela igreja, empurradas para o purgatório. Você então não tinha que trazer correções para a sua vida para este momento. As consequências do seu pecado, que seriam para este tempo, por causa das indulgências, então você tinha que confessar, o Papa tinha que orar fazendo esse tipo de perdão, para empurrar essas consequências para o purgatório, para você pagar só depois. E naquele tempo eles estavam construindo a abadia de São Pedro, lá em Roma, e eles comercializaram muitas coisas desse tipo. Então eles vendiam essas indulgências. Tá? Você confessava os pecados e pagava para empurrar as consequências do seu pecado desse tempo para o tempo do purgatório. E isso incomodava muito a consciência de Lutero. Veja que ele era um homem que naquele período estava estudando com a sua igreja, com a sua comunidade, o livro dos Salmos, de Romanos, de Gálatas e Hebreus. E ele percebeu que aquilo tudo não era fruto, ou estava tudo errado. Não é? Isso incomodava, ele estava insatisfeito com as práticas religiosas do seu tempo. E ele buscava, então, uma compreensão sobre
a justiça divina. O que é que o justificaria diante de Deus, verdadeiramente? Porque ele já tinha percebido que fazer as confissões, as vigílias, pagar a indulgência, nada disso resolvia, nada disso trazia paz ao seu coração. Então, os principais sentimentos e motivações de Lutero, nesse período, incluíam o medo da condenação, o incômodo com as penitências em busca do perdão divino, a insatisfação com estas práticas religiosas que ele tinha, inclusive as indulgências, e uma busca por compreender como é que ele seria justificado por Deus. Isso em Gálatas a gente encontra, em Romanos especialmente, e quando ele mergulhou nos estudos destes livros da Bíblia, ele encontrou as respostas, de tal maneira que, depois disso, se resumiu todo aquele período naquilo que são chamados das 5 solas. Sola quer dizer somente, em latim. Primeiro, somente as Escrituras. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e a prática cristãs. Não adianta o que o Papa diz, não adianta o que a tradição diz, não adianta o que a história diz. A gente precisa crer somente na Escritura. Somente sola fide, ou somente a fé. A salvação é recebida somente pela fé e não por obras ou mérito humano. Por mais que você possa se ajoelhar no milho e fazer vigílias e muitas coisas, nada disso vai resolver, porque somente a fé interessa diante de Deus. A sola gratia, que é somente a graça, a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça, e não algo que se possa ganhar, por mais que você faça sacrifícios, ou tente comprar, inclusive, financeiramente este favor. Solo Christus, somente Cristo, Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e a humanidade, o único Salvador, não há outro. A gente chama isso de exclusivismo. E só lhe deu glória, somente a Deus glória. A salvação e todos os seus processos devem ser glorificados unicamente em Deus. Não na igreja, não no clérigo, não em outros meios quaisquer. Então, Lutero tinha essas 5 solas, vão resumir as suas críticas. Forte crítica às indulgências e corrupção da igreja, os fundamentos da fé e da salvação, essas 5 solas, e as doutrinas sobre a prática cristã. Ele elimina disso o Papa e o purgatório, né? A infalibilidade papal, o purgatório, tudo isso é eliminado, é retirado de cena, e nos exorta a seguir somente a Cristo e confiar somente em Cristo nas tribulações e dificuldades. Lutero, naturalmente, foi perseguido por causa disso. E ele vai falar do Castelo Forte, esse hino que foi cantado no início, ele é composto por volta de 1522, quando ele está preso numa torre, num castelo, por causa de defender as suas teses, por causa de defender essas ideias. E Lutero, nesse tempo todo, vive uma profunda angústia, então. Primeiro, pela insatisfação que ele tinha com a sua religiosidade. Depois, segundo, pelas lutas que ele teve que enfrentar. E o que eu quero chamar de angústia, então? Que eu estou dizendo que existe no nosso tempo. Talvez você tenha uma pessoa lá no seu trabalho, talvez você tenha uma pessoa na sua escola, na família, que está angustiado. A angústia é uma percepção psicológica, caracterizada pela mudança de humor, perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Não é um sentimento, isso são conceitos diferentes, porque a percepção é um processo que no qual o nosso cérebro trabalha, ele seleciona, organiza, interpreta as informações que eu tenho ao meu redor, que a minha visão, que a minha audição, que eu consigo perceber no mundo, no meu ambiente, e atribuímos a eles algum significado com base em experiências passadas. Por isso que Lutero tem essa angústia. O sentimento, ele é uma experiência subjetiva e consciente de um estado afetivo. Então, presta atenção. A percepção lida com a interpretação e estímulos sensoriais e do ambiente, enquanto o sentimento lida com a experiência interna e consciente dos estados afetivos e emocionais. A percepção pode influenciar os sentimentos
e os sentimentos podem influenciar a percepção, mas eles são processos diferentes. Na percepção eu olho o que eu percebo, o que me toca, e eu chego a algumas conclusões. O sentimento é aquilo que me causa em meu interior a partir dessas percepções que eu tenho. E por que a gente pode pensar em Nicodemos? Porque Nicodemos era alguém angustiado, do mesmo jeito que Lutero, envolvido nas mesmas condições. Nicodemos procura Jesus por causa da sua percepção psicológica. Aquilo tudo que estava em sua volta, os estímulos sensoriais, o seu ambiente, faz com que ele tenha alguns sentimentos, faz com que ele chegue a algumas conclusões. Ele está angustiado quando procura Jesus. E essa procura de Jesus é uma experiência única, pessoal, existencial e intransferível. Ninguém mais pode sentir por você, e você tem que ter essa experiência e se chegar a Jesus como único. Imagine que hoje alguém tome uma decisão ao lado de Cristo. E ele vai se enxergar nesse ambiente como a única pessoa que tem que falar com Deus. Não é o pastor que fala por mim, não é a pessoa que está ao meu lado. Sou eu e Deus que temos que tratar desse assunto. É por isso que Nicodemos vai buscar a Jesus. Porque ele está vivendo essa angústia. Presta atenção aí, se você puder manter sua Bíblia aberta, que no capítulo 3, no verso 1, logo se diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E no verso 4 diz que Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. No verso 10, Jesus ainda fala com ele, Jesus diz a Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Veja que Nicodemos era um fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus, era reconhecido entre o seu povo, ele provavelmente já era um ancião, uma pessoa pelo menos madura. Ele mesmo fala: olha, eu tenho uma experiência, eu já tenho maturidade, eu já sou um velho, já sou adulto. Não que ele fosse um velho decrépito, mas que ele é uma pessoa madura. E Jesus o chama de mestre em Israel. Você tem aqui autoridade para ensinar. Assim como Lutero, ele foi fazendo diversos cursos e etapas até tirar o seu doutorado em teologia e aí ser autorizado a pregar, a ensinar a Bíblia. Nicodemos também passou por um processo muito parecido, de anos de ensino, de preparo, para se tornar um mestre, um rabi, um mestre da lei. É este homem que procura Jesus. E por que é que ele está angustiado? Como é que foi construída essa angústia no coração de Nicodemos? Primeiro ele procura Jesus à noite. E quando ele procura Jesus à noite, isso me faz pensar que ele teve um dia inteiro para tomar esta decisão e para cumprir essa decisão de procurar a Jesus. Agora você imagine, eu já conheci pessoas que me procuraram e, olha, eu precisava conversar com o senhor, podemos marcar tal hora? E depois ela compartilhava, né, falou assim: olha, pastor, eu fiquei tão feliz quando a gente se falou às 10 da manhã, marcamos às 5 da tarde, meu dia mudou, porque às 5 horas a gente ia poder conversar, ia poder orar juntos, ia poder buscar uma solução de Deus para essa questão que eu estou trazendo. Saint-Exupéry falava sobre aquela raposa, né, que falava assim: você vai chegar às 5, desde as 4, acho que é mais ou menos, eu já estou feliz. E agora, quando você também tem um problema para resolver, não é angustiante? Olha, eu estou sentindo um negócio aqui, uma dor aqui no peito, mas o meu médico só vai me atender na quinta-feira. Aí você passa segunda, terça com uma angústia tremenda. Então você imagina o dia de Nicodemos. Vou procurar Jesus só à noite. Ele cumpriu todos os seus afazeres durante o dia, mas ele passou o dia dominado por este assunto. E a gente pode inferir isso porque Nicodemos era um mestre da lei. Alguém que tinha autoridade para ensinar o seu povo, mas que foi a Jesus atrás de respostas, que durante todo o dia ele não alcançou, ele não encontrou em todos os seus saberes. Qual é a percepção dos estímulos sensoriais e do ambiente para Nicodemos? Veja que diz que, quando ele fala com Jesus, ele diz assim, no verso 2, mestre,
sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele diz então que ele ouviu Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. E eu sei que tudo isso que o Senhor tem ensinado é da parte de Deus. E diz mais ainda, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele viu o que Jesus fez, que Jesus vinha fazendo. Então o que ele ouve e o que ele vê não bate com aquilo que ele já cria. Há alguma coisa de estranha nesse sentido, por isso que ele diz, olha, tem algo de diferente, tem algo de errado aí que não está certo. Porque o que o Senhor fala e o que o Senhor faz só pode vir de Deus. A gente sabe disso. E ele quer entender então o que está acontecendo. E aí ele começa a interpretar então os seus estímulos. O Senhor ensina da parte de Deus e o que o Senhor faz só pode vir da parte de Deus. O primeiro estímulo, isso chama a atenção dele. E ele então, uma segunda conclusão sobre esses estímulos, o que você fala e o que você faz não vem ao encontro das minhas crenças e convicções. Tudo que eu aprendi no judaísmo não está batendo. O que eu já sei não encaixa com quem você é, com o que você está falando e com o que você está fazendo. E então ele conclui mostrando essa angústia, que é a mudança do humor, a perda da paz interior, a dor, a insegurança, a culpa, o mal-estar e a tristeza. Nicodemos chega a Jesus porque perdeu a paz interior. Tudo que ele conhecia não lhe dava respostas. Não era suficiente para entender o que estava acontecendo ao seu redor. Ele está inseguro sobre todos os seus conhecimentos. Porque ele era um fariseu. Qual era a expectativa dos fariseus? Ele era um grupo religioso dentro do judaísmo, quase um partido dentro do judaísmo, que era profundo conhecedor da lei de Moisés. Durante o período de exílio e durante o período intertestamentário, esse grupo se fortaleceu estudando a lei. Eles tinham uma percepção muito clara de que o período de exílio que Israel havia passado tinha acontecido por causa do fracasso de Israel em observar a lei de Deus. Como eles não obedeceram corretamente, eles foram mandados para o exílio. Então, era necessário uma observância irrestrita da lei como um dever tanto individual como nacional. A nação precisava aprender a seguir ou observar a lei de Deus de maneira correta. E a lei de Deus tinha duas características. Era uma lei, porque havia mandamentos muito claros, muito fixos, e havia interpretações e adaptações em condições mutáveis. Conforme fosse chegando as situações, os mestres da lei iam trazendo interpretações que eram, inclusive, acrescentadas à lei. Eles se tornaram muito rigorosos por causa disso, e as suas interpretações geraram 613 novos mandamentos. 248 positivos e 365 negativos. Dizem que 248 é uma soma, mais ou menos, daquele período dos ossos e dos órgãos humanos. E os 365 negativos dizem respeito a um para cada dia do ano. Lá em Marcos 7:33, diz assim que os fariseus e os mestres da lei vindos de Israel reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isto porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar e apegam-se a muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de cobre. Eles chamavam isso dessa tradição dos anciãos, que era a soma de todos os ensinos que, ao longo do tempo, foram acrescentando à lei de Deus. Quando Nicodemos chega a Jesus, e o que estava acontecendo, que ele estava vendo e ouvindo o que Jesus estava fazendo, ele é confrontado, tudo isso que ele aprendeu, toda essa tradição dos anciãos de Israel,
que era uma tradição que vinha desde o tempo de Moisés. Cria-se que, desde que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, foram se acrescentando tudo isso. E algumas coisas que eram passadas oralmente foram sendo observadas e somadas ao corpo de doutrina do povo de Israel. Quando Nicodemos, então, procura Jesus, o verso 16 é importante, do João 3, porque ele diz, Jesus falando a Nicodemos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, com esta palavra, desconstrói todas as expectativas que Nicodemos vinha guardando e alimentando no seu coração, como um fariseu que ele era. Jesus se apresenta como a resposta que pode livrá-lo desta angústia que ele traz diante de Jesus. Como é que pode isso? Se o Senhor faz e ensina coisas de Deus, explica como é que pode existir essas coisas. Eles criam numa eleição de Israel, os judeus achavam que Israel era o filho de Deus. Ele era o filho amado de Deus. Só que Jesus chega para Nicodemos e diz assim, Deus amou o mundo todo. Não foi só vocês. Deus ama o mundo. Mas e nós? E nós que somos os portadores da lei? E nós que fomos escolhidos? E nós que temos que ser abençoados por Deus por causa de sermos dessa filiação? Jesus então quebra essa expectativa errada que Nicodemos tinha no seu coração. Ele quebra uma outra expectativa quanto à relação, a essa autoridade absoluta da lei, como eles criam, olha, são muitos mandamentos, nós somos rigorosos no cumprimento de todos eles. Jesus mesmo diz a eles, né, olha, vocês ficam dando dízimo até do endro, do cominho, dessas sementes pequenas vocês fazem isso. Vocês observam todos os detalhes, mas o coração de vocês está longe de Deus. Ele reinterpreta a lei. Jesus vinha reinterpretando. Nicodemos vinha ouvindo Jesus. E você vai lembrar que Jesus, os ensinos de Jesus, que ele pregava constantemente, ele falava assim, vocês ouviram o que foi dito? Lá no Sermão do Monte ele repete isso diversas vezes. Ouviram o que foi dito? Esse ouviram o que foi dito, essa tradição dos anciãos, que tem sido falado de geração em geração, passado de um para o outro, e que tem dirigido a vida do povo de Israel. Ele fala sobre homicídio, vocês falam assim, olha, não vai matar, né? Mas eu digo que se você pensar mal, se você chamar o seu irmão ou inimigo de idiota, você já é réu do fogo do inferno. Vocês ouviram que foi dito que você não vai adulterar, mas se você pensar com uma mulher, você já adulterou, não precisa ter o ato em si. Ouviram que foi dito que você não deve dar carta de divórcio à sua mulher, mas eu estou dizendo a vocês que, a menos que haja porneia, que haja promiscuidade, não deve haver o divórcio. Vocês ouviram falar sobre os juramentos ou sobre a vingança? Você vai amar o seu amigo, mas odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, vocês devem amar os que vos perseguem. Jesus vinha reinterpretando a lei e criando um alvoroço na cabeça de quem estava assim, não, eu amo meu amigo e odeio meu inimigo. Não é? Eu vou seguir essa ideia de que se a minha mulher não cozinhar bem, não fizer o café do meu gosto, eu dou carta de divórcio mesmo e vou mudando de casamento em casamento. Eu vou me vingar sim daquele que me fez mal, eu vou orar para que Deus faça ele morrer seco e esturricado no deserto. E Jesus vem reinterpretando tudo isso, e é por isso que Jesus chega para Nicodemos aqui no versículo 7 e diz, não fique surpreso, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. As palavras de Jesus traziam esse impacto sobre tudo que Nicodemos já vinha ouvindo e vinha ensinando. Esse rigor todo que eles tinham sobre esta ética, sobre esse comportamento moralista, e não sobre um conhecimento a respeito de Deus, Jesus diz assim, olha, Deus ama todos, não é só Israel, e para aquele que crê, não é para quem cumpre a lei, não é para quem faz as coisas direitinho,
é para aquele que crê. Ele descobre que quem justifica Israel e todo aquele que crê é Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. Isso é graça. Deus não amou o mundo que cumpriu os seus compromissos, que cumpriu as suas regras, as leis, mas Deus amou o mundo e deu. Por isso que Jesus primeiro veio ao mundo. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos, Deus provou que nos amou, mandando Jesus morrer quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem críamos, mas Ele veio morrer em nosso lugar. Jesus está dizendo com isso que não existe essa justiça retributiva, ou a obrigação de Deus fazer alguma coisa por nós, porque nós tenhamos cumprido algum preceito. Isso é fruto da sua graça. Quando o assunto é salvação, tudo vem de Deus. Nada pode comprar o favor de Deus. Essa insistência absoluta que eles tinham na unidade de Deus, na santidade de Deus, eles pegavam Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí Jesus vem e fala assim, olha, Deus tem um filho unigênito. Ele deu o seu filho unigênito. E esse filho unigênito que diz que eu e o Pai somos um. Todas estas coisas vinham trazendo essa angústia porque não cabiam no entendimento de Nicodemos. Todo o seu aparato teológico, todo o seu aparato de conhecimento, todas as suas experiências eram novas diante de Jesus. Você já conheceu pessoas assim? Que até fazem muitas coisas boas, até cumprem os preceitos, têm uma moral ilibada, mas ainda não têm paz no coração? Ainda sentem que lhes falta alguma coisa? Eles ainda estão a procurar. Existem pessoas que estão vivendo esse tipo de angústia de uma maneira tão grande, tão clara, que eles vão pulando de religião em religião. E hoje o nosso tempo permite, inclusive, que ele vá somando. Não precisa nem pular. Ele vai somando porque ele acha, se eu fizer isso que a Igreja Católica fala, eu acho que eu vou me aproximar de Deus. Se eu fizer isso que a Igreja Evangélica diz, eu acho que eu vou me aproximar de Deus. Se eu fizer isso que o candomblé fala, eu vou me aproximar mais de Deus. Se eu fizer isso que a filosofia fala, eu vou me aproximar mais de Deus. Ele vai somando coisas na busca de Deus. Ele não encontra paz naquilo que os católicos, evangélicos, os umbandistas, a filosofia, a psicologia, nada. Ele está procurando, ele não percebe. Veja que Lutero, há 500 anos, ele vivia esse tempo. Tinha tudo, tinha acesso às escrituras, coisa que não era do povo. Ele era um doutor que sabia ler, que tinha todo acesso. Mas ele vivia angustiado, porque tudo que ele conhecia ainda não era suficiente para trazer paz ao seu coração. Há 2000 anos, Nicodemos viveu a mesma coisa. Tinha tudo também. No meio de um povo analfabeto, ele sabia ler. Ele tinha acesso aos manuscritos todos do Antigo Testamento. Tinha conhecimento, também era um mestre da lei. E também não conseguia ter paz no coração. O que você faz e o que você fala tem que vir de Deus. Mas o que eu conheço está dizendo que não devia vir de Deus. Não devia vir de você. E são a estas pessoas, meus irmãos, que nós precisamos aprender a mostrar Jesus para elas. Veja que quando Lutero encontrou paz, foi estudando as Escrituras. Então eu quero aqui convidar você a evangelizar, a falar de Jesus, a semear a partir das Escrituras. Quando essas pessoas estiverem assim angustiadas, eu comentava hoje pela manhã, quando alguém fala para você assim, olha, eu admiro a sua fé, é que eu não consigo crer como você. Então, essa pessoa está dizendo assim, olha, não me fala o que você tem aí, porque eu não quero ouvir.
eu admiro você, mas eu não consigo crer como você, então não me fale. Mas há pessoas que falam assim, olha, eu admiro essa sua fé, esse seu fervor. Quisera eu ter uma fé assim. Ah, se você quer, eu posso te ajudar. Eu posso te apresentar quem é esse Jesus. Eu posso te mostrar o que é que a palavra diz. Meus irmãos, essa palavra, ela é livre. A gente pode ficar impressionado com o que ela faz sem a gente se esforçar. Ninguém que se relaciona com a palavra de Deus sai impune desse relacionamento. Terminando de ler, de estudar a palavra de Deus, ele vai ter que tomar uma decisão. O que aconteceu com Lutero? Quando ele mergulhou no estudo da palavra, ele descobriu que em Jesus encontrava a libertação para a sua vida. Hoje pela manhã a gente comentava sobre uma moça que viveu sua vida de promiscuidade, até que se converteu, e ela falou que ela foi estudar a Bíblia porque ela era contra a Bíblia, mangava dos crentes, achava horrível esse negócio de igreja, foi para a igreja para tirar uma colega de dentro da igreja e acabou se convertendo. E aí o livro que ela não gostava, que ela criticava, que era algo humano, ela começou a ler, estudar, e ela mesmo descobriu Jesus nisso. E ela começou a ouvir Jesus falando para ela, olha, o caminho para você encontrar paz é esse. Então, peça a Deus, Senhor, há alguém angustiado, há alguém cuja religiosidade, minha avó era dessa religião, meus pais são dessa religião, e eu só conheço essa religião, eu acho que deve ser o certo, mas que isso não te satisfaz. Mostra para mim, Senhor. Eu quero estar pronto para falar da palavra de Deus para essa pessoa. Aprenda mais da palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. É o que o Espírito usa para vencer as forças do mal, para abrir os nossos olhos, para desvendar os nossos olhos à verdade. Como fez com Lutero, como fez com Nicodemos, como fez com tantas pessoas que buscavam a verdade e que estão ainda buscando, como eu disse, tateando em todos os lugares, em busca de paz. Então, peça a Deus isso. Conheça a palavra de Deus para poder mostrar o caminho que essa palavra ensina. Aprenda você a alcançar essa paz em Cristo Jesus. Nicodemos ouviu a palavra de Jesus que trazia paz ao seu coração. Nicodemos, não é a prática da lei, não é o cumprimento de todas as regras. No versículo 18 ele diz, quem nele crê não é condenado. Lembra que Lutero tinha uma angústia porque ele tinha medo da morte, tinha medo de ser condenado, apesar de todos os ritos, de todas as vigílias, de todas as confissões que ele fazia. E Jesus chega dessa maneira tão revolucionária. Todo aquele que nele crê, quem crê, não é condenado. É pela fé. Sola fide. Por isso que Nicodemos chega a essa situação, por isso que Lutero chega a esta conclusão. É somente pela fé. É somente pela graça. É somente através de Cristo Jesus. E é somente Deus que pode fazer isso por nós. E é somente as Escrituras que nos dão esse caminho. A resposta à angústia dessas pessoas, nem todo mundo está angustiado. Tem gente que está naquela fase assim, eu não quero saber destas coisas. Mas há pessoas que estão vivendo o mesmo processo de Lutero, de Nicodemos. Apesar de todo o conhecimento que eu tenho, de toda a tradição familiar que eu carrego, isso não me satisfaz. E a resposta é Jesus. Então nós precisamos ter essa resposta a esta angústia destas pessoas. Outras pessoas têm outros sentimentos, outras lutas para este tempo. Mas quando você encontrar uma pessoa assim que está, eu já fui nessa igreja, eu já fui em tal lugar, eu já segui tal orientação, eu já fui na cartomante, eu já fiz novena, eu já fiz de tudo, eu estou fazendo. Ajuda essa pessoa que está angustiada.
a encontrar-se com Jesus. E a resposta é o meu desafio, é o seu desafio, trazer essa resposta a esta angústia no coração destas pessoas. Eu quero convidar você a ter este compromisso de semear com a expectativa de colher. Semear com a expectativa de colher. Se você encontrar uma pessoa assim, você pode abrir aqui em Nicodemos e falar, olha, há 2000 anos atrás tinha uma pessoa parecida com você. Talvez até mais interessante porque ele era um doutor da lei. Ele conhecia muito. Estava angustiado. Porque toda a sua estrutura não respondia. Mas ele encontrou paz em Jesus. Nós sabemos que Nicodemos, no final do ministério de Jesus, é aquele que vai cuidar para que Jesus seja sepultado de uma maneira digna. Parece que ele seguiu a distância, mas seguiu a Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso, porque nós estamos no desafio grande de sermos novamente e mais uma vez instrumentos de Deus para ganhar pessoas para Cristo Jesus. Para crescer, para encher esse templo, para encher esse bairro com essa mensagem de Cristo Jesus. De tal maneira que as pessoas que estiverem ao nosso lado, quando elas conversarem conosco, falar assim, olha, eu tenho ouvido, eu tenho visto coisas, eu quero entender. E a gente apresentar Jesus para essas pessoas. Ele é poderoso para fazer milagres e transformar. Trouxe paz a Lutero, que deflagrou a reforma protestante. Abriu a palavra de Deus para o povo. Trouxe paz ao coração de Nicodemos. Eu sei que você pode dar esse testemunho. Eu alcancei paz de Deus quando encontrei-me com Jesus. As angústias que eu tinha cessaram naquele instante.